Olá, seja bem-vindo a mais um webcast. Hoje falaremos sobre a utilização dos recursos de presença avançada do Office Communicator, o agendamento de recursos através do Outlook e o compartilhamento de informações através do Live Meeting, assim como a realização de áudio e videoconferência. Para iniciarmos, eu falarei brevemente sobre a utilização do Office Communicator. Através dele é possível nós vermos a nossa lista de contatos. Neste caso aqui, eu não tenho nenhum contato, mas já tenho uma série de grupos criados. Esses grupos servem para facilitar a nossa vida na busca de contatos, na organização dos contatos. Eu vou criar aqui rapidamente um grupo. Eu clico aqui nessa setinha, ferramentas, criar novo grupo. Vou criar um grupo chamado demonstração. Uma vez que o grupo está criado, eu vou adicionar um usuário a este grupo. Aqui nessa barrinha, eu posso digitar o nome da pessoa que eu quero adicionar à minha lista de contatos. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, a pessoa chamada Eduardo Godoy. Se eu digitar apenas Eduardo, ele vai me listar todos os Eduardos que existem na corporação. Como eu quero o Godoy, eu vou digitar Eduardo Godoy. Uma vez o usuário aqui encontrado, eu posso clicar com o botão direito do mouse sobre ele, selecionar a opção adicionar à lista, demonstração. Ok, eu já tenho aqui o Eduardo Godoy na minha lista de contatos e separado por grupos para mais fácil visualização. Uma vez que o usuário Eduardo Godoy está adicionado na minha lista, eu posso clicar com o botão direito sobre esse usuário e a gente vai ter uma série de opções aqui. Então, dentre essas opções, nós temos, por exemplo, enviar uma mensagem instantânea, ou seja, iniciar uma sessão de chat com o Eduardo. Eu vou dizer um oi aqui para ele, e aqui ele respondeu a minha mensagem. A partir dessa caixa de conversa de texto com o Eduardo, eu posso convidar outras pessoas a participarem dessa sessão de chat, ou seja, compartilhar o conteúdo que está sendo conversado aqui com mais de uma pessoa, uma ou mais pessoas. Eu posso enviar um arquivo para o Eduardo, ou para quem esteja participando dessa sessão de chat. Eu posso, por exemplo, promover essa sessão de chat a uma sessão de audioconferência, ou seja, eu vou permitir com que o Eduardo me ouça e ele irá me ouvir, basta clicar nesse íconezinho aqui do telefoninho. Se ainda eu tiver uma câmera e o Eduardo também, eu posso promover, além de ele me ouvir e eu ouvi-lo, posso fazer com que ele me assista através da minha webcam. Então, a partir dessa simples caixa de chat, é possível promover recursos, criar novos recursos. De volta aqui às possibilidades de ações, clicando com o botão direito sobre o usuário do Eduardo, nós temos aqui também, por exemplo, alterar nível de acesso. Esse nível de acesso faz com que o Eduardo possa ver algumas informações minhas que outros usuários não poderiam. Então, toda vez que um novo usuário é adicionado à minha lista de contato, ele cai com o nível por padrão como público. Ou seja, ele só vai conseguir ver o meu e-mail. Uma vez que eu promova um usuário, o usuário Eduardo aqui no caso, a um membro da minha equipe, por exemplo, o Eduardo, além de ver meu e-mail, vai ver uma série de outras informações. Poderá ver o status da minha agenda, se eu estou numa reunião, qual é o título dessa reunião, ele poderá ver o meu telefone comercial, telefone residencial. Então, para cada nível de acesso, cada permissionamento de acesso, os usuários que fazem parte da minha lista poderão ter mais informações sobre mim ou menos. Outra coisa importante que isso aqui afetará é o meu status. Nesse momento, vocês podem ver aqui que essa bolinha vermelha está indicando que eu estou ocupado em uma reunião. Esse status ele é automaticamente sincronizado com o meu Outlook. Está em reunião, porque aqui no meu Outlook está dizendo que nesse horário e nesse dia eu tenho uma reunião marcada. Então o cliente do Communicator ele sincroniza automaticamente com o Outlook e muda o meu status. Dependendo do status que está configurado aqui para mim nesse momento, as pessoas conseguirão falar comigo ou não. Se eu mudar aqui o meu status para não incomodar, por exemplo, somente membros da minha equipe, e aqui eu coloco as pessoas como
alterar nível de acesso, equipe, somente as pessoas da minha equipe e os meus contatos classificados como pessoais poderão me interromper. Mesmo que o meu status esteja aqui como não incomodar, essas pessoas conseguirão falar comigo. Se a pessoa não tiver nenhum desses status aqui nesse nível de acesso inferior, como empresa, público ou bloqueado, se essas pessoas tentarem falar comigo, não conseguirão. Voltará uma mensagem dizendo que o Bruno está indisponível no momento. De volta aqui ao botão direito, em cima do usuário Eduardo Godoy, vamos dar uma olhada nas outras possibilidades aqui. Então a gente tem aqui enviar uma mensagem instantânea, como nós já fizemos anteriormente, telefonar, que é fazer uma chamada client to client, ou seja, eu vou chamar o OCS do Eduardo para que ele possa me ouvir, ou eu vou iniciar uma chamada de vídeo, eu vou fazer com que o Eduardo me veja e ele poderá me ver. Eu posso, por exemplo, agendar uma reunião, então clicando aqui ele vai abrir o Outlook automaticamente, já para eu agendar uma reunião com o Eduardo Godoy. Tenho também enviar um arquivo, que é da mesma forma que a gente mostrou ali anteriormente. Compartilhar as minhas informações utilizando o Live Meeting, a gente já vai ver essa possibilidade aqui já. Ver as propriedades do Eduardo Godoy, ou seja, ver as informações cadastradas do Eduardo, telefone, departamento, etc. Eu posso localizar conversas anteriores, ou seja, ele me trará todo o histórico de conversas anteriores que eu tive com o Eduardo Godoy. Eu posso copiar esse contato, marcar para alertas de alterações de status, ou seja, toda vez que o Eduardo mudar de status, ficar online, offline, não incomodar, todas as vezes que ele mudar o status dele, eu serei avisado. Alterar o nível de acesso, que é como eu mostrei há pouco. Adicionar a minha lista de contatos, então eu posso mudar ele de grupo, colocar ele em outro grupo. Posso mover para outro grupo, ou eu posso simplesmente remover de um grupo ou removê-lo definitivamente da minha lista de contatos. Basicamente, essas são as configurações, as possibilidades do Office Communicator Client. Só que ainda existe o Live Meeting Client, que é o componente que a gente usa para fazer as sessões de áudio e videoconferência e compartilhar conteúdo, ou seja, compartilhar um PowerPoint, compartilhar um documento Word ou até mesmo compartilhar o meu desktop todo. Existem duas formas de eu iniciar uma sessão de Live Meeting. Eu posso fazer on demand, ou seja, criar uma sessão de Live Meeting agora, clicando aqui com o botão direito sobre o Eduardo e selecionando compartilhar informações usando o Live Meeting. Ou eu posso agendar uma sessão de Live Meeting através do Outlook. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar como é que faz para criar uma sessão de Live Meeting on demand. Ou seja, agora, nesse momento, eu quero chamar o Eduardo Godoy para uma sessão de Live Meeting. Então eu clico com o botão direito sobre o usuário dele, sobre o contato dele, e coloco aqui a informação. O botão, né? Compartilhar informações usando o Live Meeting. Então aqui eu estou criando uma sessão de Live Meeting, já chamando o Eduardo Godoy. E aqui eu já estou dentro da sala de Live Meeting. A gente vem aqui em Attendance, a gente vê a lista de contatos de pessoas que estão participando dessa sessão de Live Meeting. Eu vou mostrar já como é que faz para procurar uma pessoa, promover essa pessoa a apresentador, convidar novas pessoas. Mas antes eu vou mostrar aqui em conteúdo. O botão conteúdo é onde eu faço o upload de arquivos, onde eu falo o que eu quero compartilhar com as pessoas que estão participando dessa sessão de Live Meeting. Então eu tenho aqui, por exemplo, Share, Upload File. Eu vou compartilhar para o Eduardo um PowerPoint, por exemplo, para o Eduardo e para quem mais esteja participando dessa sessão de Live Meeting. Então aqui eu tenho, por exemplo, o meu PowerPoint compartilhado para todas as pessoas que estão assistindo a esse Live Meeting. Eu consigo aqui mudar de slide, etc. Por enquanto, só eu tenho a permissão, o permissionamento de compartilhar conteúdo, e os conteúdos compartilhados eu tenho a permissão de alterar, mudar o slide, por exemplo. Isso porque eu sou o apresentador dessa sessão de Live Meeting.